Olá galera, vamos aí para mais um bloco das nossas aulas de ética profissional e hoje a gente vai conversar então sobre incompatibilidade e impedimento do exercício da advocacia. Vamos começar aqui por incompatibilidade. Incompatibilidade então vai ser a proibição total. Falei no outro bloco para vocês que quando a gente coloca o celular para carregar num carregador que não seja o próprio para aquele telefone, ele vai dizer o quê? Incompatível, esse cabo é incompatível, não é? E daí ele não carrega o seu telefone de jeito nenhum. A mesma coisa vai acontecer aqui com o exercício da advocacia. Quando a gente falar que a pessoa está incompatível para exercer a advocacia, é porque ela não pode exercer a advocacia de modo nenhum. Isso vai estar previsto então ali no artigo 27 do Estatuto. Não pode exercer aí, então, nem a atividade judicial e nem a atividade extrajudicial, porque são todas aí atos privativos do advogado. A gente já viu isso em blocos anteriores. Mesmo que a pessoa esteja afastada do seu cargo temporariamente, se ela tiver um cargo incompatível, não pode exercer a advocacia. A incompatibilidade, ela vai ter duração aí, então, do tempo que durar o cargo dessa pessoa. Esse cargo que seja, então, incompatível. Cessando somente nos casos de aposentadoria, demissão ou exoneração desse cargo. Tá aqui na tela para vocês. Pode grifar aí no seu caderno, viu? Esse é um tema que cai bastante aí nas nossas provas. E a gente tem que ficar bem ligadinho para conseguir diferenciar incompatibilidade e impedimento. Se o exercício da advocacia for incompatível de caráter permanente, a pessoa tem que ter a sua OAB cancelada. Então, se o advogado for aprovado num concurso, por exemplo, do Ministério Público, ele vai assumir a função de promotor, então ele pode exercer a advocacia apenas ali dentro do âmbito público, de acordo com a função que ele for exercer. Não pode exercer a advocacia fora dali, não pode exercer a advocacia de modo privado. Então, se o cargo tiver caráter permanente, a OAB vai ser cancelada. E quando a gente cancela a OAB, a gente perde o número ou não da ordem? Perde, né, galera? Então, se a gente precisar, posteriormente pedir outra OAB, vai ter um número novo. Se a incompatibilidade, então, ela for temporária, a pessoa apenas vai ser licenciada dos quadros da ordem. Por exemplo, aqui, quando o governador, se ele for um advogado, ele vai ter que licenciar-se dos quadros da ordem para exercer aí o seu mandato de governador. Então, incompatibilidade temporária vai ser licenciado dos quadros da ordem. Então, um estudante de direito, bacharel ali, que exerça atividade... Bacharel não, desculpa, gente, desculpa mesmo. É só o estudante de direito, a pessoa ainda está na faculdade, não formou. Que exerça atividade incompatível... Como que um estudante de direito vai exercer uma atividade incompatível? Ele vai ser estagiário do juiz, por exemplo, tá? E aí ele não vai poder ter aquela inscrição de estagiário na OAB também. Então isso vale para os advogados e vale também para os estagiários. Essas incompatibilidades aí, elas vão se encontrar então no artigo 28 do Estatuto, e o artigo 28, ele tem um rol taxativo, não é exemplificativo. Então, o que quer dizer que o rol é taxativo? São apenas aquelas profissões ali, aqueles cargos que estejam elencados nos incisos do artigo 28. Não pode ser colocado nada mais e nada menos. Tudo bem? Então, vamos estudar aqui inciso por inciso e eu vou comentando os incisos com vocês. Pega aí seu estatuto, vamos se acostumar com a redação da lei para você não errar no dia da sua prova. Artigo 28. A advocacia é incompatível, mesmo que em causa própria, com as seguintes atividades. 1. Chefe do Poder Executivo e membros da Mesa do Poder Legislativo e seus substitutos legais.
Lembrem dessa expressão aqui, que depois a gente vai falar mais sobre isso. Mesa do Poder Legislativo é caso de incompatibilidade. Inciso 2º. Membros de órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos tribunais e de conselhos de contas, dos juizados especiais, da Justiça de Paz, juízes classicistas, bem como de todos os que exerçam função de julgamento em órgãos de deliberação coletiva e da administração pública direta e indireta. Por que eu trago aqui para vocês um asterisco no caso dos juizados especiais? Vamos olhar aqui então. Aqui é super importante, gente, pode estar isso na sua prova. No juizado especial, a pessoa que exerce função de juiz leigo e conciliador, eles não estão impedidos de advogar, tá bom? Então, juiz leigo e conciliador pode advogar. Eles têm apenas um impedimento ético de advogar para causas que estejam ali sendo discutidas nas varas onde eles trabalham, né? Para não criar ali uma contradição depois de falar, essa pessoa ganhou, então, a causa porque o juiz leigo faz parte do escritório de advocacia daquele advogado, né, que ganhou a causa. Então, para isso não acontecer, eles não podem exercer a advocacia de assuntos que estejam acontecendo ali naquela vara, ou então, se acontecer de um caso que eu estou advogando e eu sou juíza leiga, e aí eu protocolo uma peça ali num juizado especial, onde eu sou juíza leiga, e cai na mesma vara onde eu trabalho como juíza leiga, eu vou ter que falar que eu trabalho ali naquele caso, no meu escritório trabalho naquele caso, e que eu não vou poder julgar. Eu tenho que me declarar, então, suspensa, tá bom? Suspeita. A juíza aqui, leiga, vai se declarar suspeita para julgar aquele caso, ou impedido, dependendo do caso, certo? Inciso 3º. Ocupantes de cargos ou funções de direção em órgãos da administração pública, direta ou indireta, em suas funções empresariais controladas ou concessionárias de serviço público. Então, preocupa-se com o poder de decisão que esses cargos têm. Será que se eles exercessem a advocacia, eles não estariam privilegiando a si próprio ou a terceiros? Pode acontecer, né, gente? Então, para isso não acontecer, eles são considerados ali incompatíveis. Inciso 4º. Ocupantes de cargos ou funções vinculados direta ou indiretamente a qualquer órgão do Poder Judiciário e os que exercem serviços notariais e de registro. Gente, quem que faz serviço notarial e de registro? O escrivão, o notário, as pessoas que trabalham no cartório. Então, qualquer função pública ou privada que se vincule a alguma atividade de Poder Judiciário, inclusive quando posta à disposição do Poder Judiciário, vai estar incompatível com o exercício da advocacia. Então, aqui eu trouxe como exemplo para vocês os oficiais de justiça, os cartorários, os escreventes e etc. Inciso 5º. Ocupantes de cargos ou funções vinculados direta ou indiretamente à atividade policial de qualquer natureza. Então, tudo que você conseguir imaginar na sua cabeça que se exerça um cargo de atividade policial vai ter incompatibilidade com o exercício da advocacia. Inclui-se aí os delegados, tanto civil como federal, agentes, investigadores, escrivãs da polícia, bem como policiais militares, rodoviários, guardas municipais, agentes do corpo de bombeiro e os médicos legistas. Mesmo que tenha essas funções aí, caráter transitório ou permanente, e se elas estejam ali sobre um regime estatutário ou seletista, não importa. Todas elas são impedidas de exercer a advocacia. Aqui os militares de qualquer natureza na ativa. Então, se for um militar aposentado, ele vai poder exercer a advocacia, vai poder pedir a sua inscrição ali na ordem, ok?
Inciso 7º. Ocupantes de cargos ou funções que tenham competência de lançamento, arrecadação ou fiscalização de tributos ou contribuições para fiscais. Bom, gente, a gente consegue ver aqui nesse inciso 7º que tudo que for ligado a tributo, a fiscalização de tributo, né, vai estar ali impedido de exercer a advocacia. Por exemplo, aqui, os auditores fiscais, os fiscais de renda, os agentes tributários e os fiscais da Receita. Inciso 8º. Ocupantes de funções de gerência e direção em instituições financeiras, inclusive nas privadas. Então, não importa se o banco ele é público ou se o banco é privado, se ele tem caráter público, né, ou privado. A pessoa que trabalhar nele como diretor ou como gerente não vai poder exercer a advocacia. E o parágrafo 1º, então, traz mais uma novidade aqui para nós. Novidade não, né? A gente já tinha que estar sabendo, a novidade aqui na nossa aula de hoje. A incompatibilidade permanece mesmo que o ocupante do cargo ou função deixe de exercê-lo temporariamente. Parágrafo 2º. Não se incluem nas hipóteses do inciso 3º os que não detenham poder de decisão relevante sobre o interesse de terceiros, a juízo do conselho competente da OAB, bem como a administração acadêmica diretamente relacionada ao magistério jurídico. Então, o professor de direito de uma faculdade pública, por exemplo, ele não está impedido de exercer a advocacia. Os procuradores gerais, advogados gerais, defensores gerais e dirigentes de órgãos jurídicos da administração pública, direta, indireta e fundacionais, são exclusivamente legitimados para exercer a advocacia vinculada à função que eles exerçam no período dessa investidura. Ou seja, não quer dizer que os procuradores, advogados gerais, defensores, etc., eles sejam completamente incompatíveis com a advocacia. Eles exercem a advocacia, porém, né, com exclusividade a função deles e durante o período que eles estão investidos aí nesse cargo. O exercício da advocacia simultaneamente com uma atividade considerada incompatível também vai estar errado, né? Então a gente não pode fazer isso. E se acontecer, o advogado ele vai poder responder a processo por exercício ilegal da profissão. Então, vamos falar agora de impedimento. Impedimento, assim como do futebol, né? Eu não entendo muito de futebol, mas alguns professores costumam dar esse exemplo aí. Que no futebol, se o jogador ele é impedido, quer dizer que ele não foi expulso da partida, que ele não vai jogar simplesmente aquela jogada, né, quando ele ganha aquele cartãozinho de impedido. Mas ele continua jogando no jogo. E a mesma coisa aqui vai servir para a advocacia. É a proibição parcial do exercício da advocacia, limitação ou restrição desse exercício. Então a gente vai falar aí do impedimento com o artigo 30 do Estatuto. Pega lá para a gente fazer a leitura aí dos incisos e comentar sobre eles. São impedidos de exercer a advocacia os servidores da administração direta, indireta e fundacional contra a fazenda pública, que os remunere ou qual seja vinculada à entidade empregadora. Então, servidores, eles até podem exercer a advocacia, mas eles não podem ir contra a fazenda pública, contra quem deu o emprego para eles. Quem é a entidade empregadora? Qual é a instituição para que você trabalha? Se for uma instituição pública, você não pode entrar contra ela, ok? Pode advogar, então, mas não contra a fazenda pública. Não esqueçam disso. Não se incluem aí os docentes jurídicos, como a gente acabou de falar ali no caso de incompatibilidade também. O professor de uma escola pública, o professor de direito de uma escola pública, ele pode sim entrar com um processo contra a fazenda pública, mesmo ele recebendo remuneração da administração pública. Não esqueçam isso. Isso é super importante, já vi cair em prova também. Então, o professor de direito pode sim entrar contra a fazenda pública.
Artigo 2º. Os membros do Poder Legislativo, em seus diferentes níveis, contra ou a favor das pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas, entidades paraestatais ou empresas concessionárias ou permissionárias de serviço público. Atenção, hein, pessoal? Aqui, ó. Atenção. Pega o seu caderno e anota. Os membros do Poder Legislativo podem exercer a profissão de advogado, não podendo apenas advogar contra as pessoas indicadas no inciso 2º, ok? Os membros do Legislativo que fazem parte da mesa diretiva, lembram que eu tinha falado para vocês? Mesa diretiva? Não se incluem nestas hipóteses, posto que aqui estaremos diante de verdadeira incompatibilidade. Lembram que lá quando a gente estava falando sobre incompatibilidade, eu falei para vocês, anota aí essa palavrinha, mesa diretiva do Poder Legislativo, para vocês não esquecerem. Então, quando aparecer isso, mesa diretiva do Poder Legislativo, vocês lembrem de incompatibilidade. Vou tentar aqui, ó, desenhar uma mesa embaixo da incompatibilidade, para vocês não esquecerem, ok? Mesa diretiva do Legislativo, incompatibilidade. Os atos praticados pelo advogado impedido também vão ser considerados nulos. A nulidade, porém, vai ser relativa. Ela vai abranger apenas os atos que essa pessoa não podia fazer. Os atos que ela podia vão ser considerados válidos. Tudo bem? Então, ficou claro aí impedimento e compatibilidade para nossa aula de hoje e a gente continua no próximo bloco a falar aí um pouquinho mais sobre ética profissional.